Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar presente aqui nas sextas jornadas de língua portuguesa de investigação e ensino. Agradeço na pessoa da doutora Fátima Fernandes. Um gosto voltar a Cabo Verde, ainda que seja aqui por uma janela que o mundo agora nos obriga a estar. Mas voltar a Cabo Verde é sempre uma emoção, ou seja, um voltar sem nunca ter vindo, porque acho que há um bocadinho meu que ficou aí e um bocadinho daí que vem comigo e que me vai alagando o coração pelas emoções e pelas boas lembranças que trago desse lugar. Eu chamo-me Junça, sou mediadora de leitura, contadora de histórias, a minha base de formação é a educação da infância, trabalhei como educadora durante quase 6 anos numa sala, ou seja, num contexto formal, e depois saí desse contexto formal de educação e trabalho em diversos lugares, e um deles foi precisamente Cabo Verde. Estive envolvida num projeto muito bonito que foi a inauguração e a construção das primeiras 9 bibliotecas escolares da Ilha de Santiago, um projeto que carrego para além daquilo que foi o trabalho, em que estive com pessoas, professores, meninos, as senhoras que nos faziam o almoço e o inesquecível sumo de calabaceira para mim, mas foi algo que me trouxe muito para a minha bagagem emocional e de vida como pessoa. Portanto, é um gosto voltar, ainda que seja aqui por esta tela. Falar de mediação do livro e da leitura, o tempo é muito pouquinho, vou tentar ser direta e sintética para conseguir falar nos pontos que para mim são essenciais quando falamos nestes conceitos de livro, de leituras, de mediação do livro, de contar histórias em escolar, enfim, portanto espero que consiga gerir bem aqui o tempo. Quando falamos nesta expressão da mediação da leitura e de quando é que começamos a ler e de quando é que começamos a ter contacto com textos, eu digo sempre que começamos ainda dentro da barriga da mãe, ou seja, lá para o 5º mês, quando o ouvido é formado, o bebê começa a ouvir ainda no meio intrauterino. E esse fio de voz que o liga ao exterior pela mãe vai-lhe dando sons, sonoridades que vêm do exterior. Depois o bebê nasce e quando nasce, os primeiros textos que tem acesso, e aqui gostaria de fazer um parênteses como reflexão, ou seja, um desafio que eu deixo aqui aos professores, aos educadores, pensar onde é que andam estes textos, se eles ainda estão vivos e quem é que os tem ainda na memória e porque é que eles se perderam de alguma forma no tempo. Mas estes textos que a criança tem acesso, ou seja, os primeiros, vêm pela oralidade, envolta e enrolada no colo, no afeto, no embalo, que são as rimas infantis, as lenga-lengas, aquelas pequenas brincadeiras que nós fazemos com o corpo, as canções de embalar, como por exemplo, lembro-me que a minha avó me cantava uma: dorme, dorme meu menino, dorme, dorme meu menino, nasce o sol, dorme a lua, que destino será o teu e que sorte será a tua, entre outras. Mas de facto são os primeiros textos que um bebê tem acesso e são textos que vêm de geração em geração, de avós para netos, de pais para filhos, e que têm impresso não só uma memória afetiva, como também uma memória cultural. E são um manancial incrível, pelo qual a criança experimenta a língua
apreende-a, ou seja, à medida que vai crescendo e à medida que vai adquirindo, que adquire a fala e que vai adquirindo a linguagem, ela coloca esses textos na boca e experimenta-os através do brincar, ou seja, nós sabemos pelas canções de roda, pelos jogos tradicionais que têm canções, como o saltar ao elástico, por exemplo, e tudo isto, todo este experimentar da língua pelo brincar é fundamental e que dá à criança este desenvolvimento e conhecimento da sua língua, ainda que não seja, ou seja, de uma forma que ela tenha consciência disso, mas pelos fonemas, pelas sílabas, por estes jogos de palavras, enfim, é um património riquíssimo e ao qual a criança tem acesso ou deveria ter acesso. Depois, o livro, quando é que surge o livro? Ou seja, o livro para mim deveria surgir também no berço. Há uma frase que eu recordo de quando estive aí em Cabo Verde, em São Salvador do Mundo, na Ilha de Santiago, numa escola lá no meio, lá no interior, em que uma professora disse uma frase muito bonita que não mais esqueci, que dizia que no quarto de uma criança um livro faz mais falta do que um berço. E de facto sim, ou seja, que bom que todas as crianças tivessem a oportunidade de ter aquilo que nós chamamos de os livros inseridos na pré-leitura, ou seja, o livro de imagem, o livro que ajuda a nomear o mundo, o livro que nos coloca como espelho e que nos ajuda a conhecermos a nós próprios, e também o livro que nos coloca em diálogo com o adulto, ou seja, que bom seria que esses livros fizessem parte também do berço de uma criança. Depois, aqui quando me perguntam muitas vezes qual é que é para mim o sinónimo de leitura, o sinónimo de ler, e a palavra que me vem sempre à cabeça e aquela em que eu acredito que ler é relação. Se nós repararmos na palavra relação, nas 3 primeiras letras, temos o R, temos o E e temos o L. E se a colocarmos em espelho, é ler, só que está invertida, ou seja, ler implica ação. Ler é um verbo conjugado pela ação da relação, mas que é preciso ler de dentro para fora. Tal e qual como uma casa se constrói por dentro, tal e qual como uma semente é colocada na terra e só aí nasce, a leitura também é feita de dentro para fora. E quando eu digo que é feita de dentro para fora, implica ação, e há um tempo verbal que usamos muito na minha terra, que é o jurungo, ou seja, lê-se lendo. E um livro chega ao fim, uma leitura não. Muitas vezes voltamos ao mesmo livro, mas a leitura é outra porque nós também já somos outros. Mas que é preciso relacionarmos com o texto, seja ele da tradição oral, seja o objeto livre, ou seja, o texto literário, e criar essa relação, mas que haja uma construção interior. Para essa construção interior se faça de uma forma mais plena, digamos assim, não sei se este é o termo mais correto, e entra aqui o mediador de leitura, ou seja, quem é esta figura, ou seja, o mediador de leitura é um pai, é uma mãe que ajuda a ler o mundo, que ajuda a olhar para uma situação e a decifrá-la, é um professor,
é um fazedor de pontes, ou seja, é necessário que construa uma relação de confiança, isso para mim, sim, por isso eu falo tanto aqui da questão da relação, ou seja, haver esta relação e esta confiança e que depois construa pontes entre o texto, entre o livro e a criança, ou seja, que lhe rasgue novos mundos, que o interrogue, que lhe abra um leque de perguntas e um leque ainda maior de resposta, que o leve pela mão, que o ajude a encontrar o texto certo. É um papel para mim do mediador, ou seja, não é um papel de protagonismo, muito pelo contrário, ou seja, é só um veículo de levar aquilo que nós queremos e que achamos que faz sentido naquele contexto para aquela pessoa. Depois, muitas perguntas surgem, como o que é um bom livro, quais são os livros certos, ou seja, também falei aqui um bocadinho atrás, aqui os livros da primeira infância, ou seja, o livro de imagem, que ajuda a nomear o mundo e que propõe um diálogo vivo. Temos o livro-álbum, em que o texto e a narrativa, a narrativa de imagem, ou seja, a ilustração, caminham passo a passo, ou seja, não é possível ler aquele livro sem, não é possível ler sem ver, e nós chamamos o livro-álbum, que desafiam, que aconchegam e que nos também colocam outras perspectivas estéticas sobre as coisas e sobre nós mesmos. Na primeira infância são esses textos, esses livros, e acredito que o caminho para chegar ao livro tem que ser o gosto, ou seja, o prazer em ouvir, o prazer em saber que ali vai encontrar algo que lhe dá gosto e que lhe dá prazer e que é um momento lúdico. Por isso eu falo aqui muitas vezes que há que ler para ler, ou ler para nada, ler só pelo prazer de estar, pela história, pelo momento que isso cria entre quem lê e quem escuta, sem uma intenção mais pedagógica de esmiuçar o texto, de esmiuçar os conteúdos, ler para ler, ou ler para nada, no fundo, para estarmos. É tão importante isto e tão necessário. E muitas vezes nas escolas, eu vejo aqui muitas vezes em Portugal, ou seja, mata-se muito este desejo de ler porque se espartilha uma história, um conto, e que bom que é ouvir e ficar com todo aquele universo dentro de nós e que é preciso às vezes digerir e às vezes remoer, e muitas vezes só chegamos àquilo que ouvimos mais à frente. Esta pré-leitura, ou seja, até entrarmos na idade escolar, em que temos uma leitura, em que falamos na leitura mais no contexto formal, ou seja, a descodificação do código escrito, em que queremos um leitor autónomo, um leitor capaz, um leitor crítico, mas que nesta primeira fase, antes de chegarmos à escola, todas estas ferramentas que possam trabalhar as competências leitoras são muito, muito importantes. Ou seja, esta aquisição da linguagem. E nós sabemos que não há linguagem, ou seja, se não houver linguagem não há pensamento. E para haver linguagem é preciso experimentar a língua, é preciso dizer, é preciso escrever, é preciso ler, é preciso ouvir, é preciso falar. E é aí que se insere o meu trabalho, ou seja, nesta primeira infância.
Depois aqui temos que também perceber os contextos, ou seja, nem todos os contextos são iguais e aqui cabe ao mediador, ao professor, numa, ou seja, numa atitude mais, uma consciência mais formal, ou seja, perceber que textos é que fazem sentido para aquela turma, para aquele grupo, para aquele lugar. O que é que ali vai soar ou vai ecoar dentro? Porque todos somos diferentes, os lugares são diferentes, as culturas são diferentes, mas mesmo numa mesma cultura, numa mesma cidade, numa mesma escola, às vezes, e não são tão raras quanto isso, porta a porta os grupos são diferentes. E um mediador tem que ter essa sensibilidade, essa empatia. E para mim, aqui volto a dizer, ou seja, a questão da relação, do lado humano, do lado da empatia, de ler aquilo que não está escrito, de ler o outro, ou seja, o olhar muito focado em quem temos à frente e naquilo que temos ao nosso redor. Trabalhar a leitura em contextos de escola, ou seja, numa escola onde há biblioteca, onde há acesso ao livro, à leitura, num contexto em que numa casa uma criança vê o pai ler o jornal, vê a mãe ler, onde há o hábito da leitura, é uma situação. Depois há outros contextos, onde a criança não tem acesso ao livro, onde só contacta com o livro muitas vezes quando chega à escola e o livro não lhe surge como um objeto de prazer, é como um instrumento para conhecimento, ou seja, para aprender a ler e a escrever. Portanto, é fundamental nesta primeira infância, e eu digo do 0 aos 6 aqui, ter este contacto com a leitura e com o livro. Porque de facto o livro tem um papel, o livro e o texto tem um papel integrador, ativo, difusor de cultura, e é preciso ter esse olhar, ou seja, o professor olhar para o livro para lá de um manual escolar, olhá-lo como um objeto que leva cultura, que leva pensamento, que leva uma linguagem estética e que abre outras portas. Das perguntas mais difíceis que me fizeram, e eu já trabalhei em alguns contextos onde não há bibliotecas escolares, onde às vezes nem municipais, onde o livro não existe em casa senão na Bíblia, por exemplo, ou seja, é o único livro que uma criança vê até chegar à escola. E a pergunta mais difícil que me fizeram foi como fazer mediação do livro sem livro, ou seja, como é que isto se faz. E aqui é darmos a volta à cabeça e é irmos por outros caminhos, ou seja, se não há livro físico, há livros vivos, é preciso ir para a rua, olhar o lugar onde se vive, perceber essa imensa biblioteca que está à nossa volta e que muitas vezes não olhamos com olhos de ver, e fazer com que um professor, um mediador de leitura, nos faça ver poesia nas coisas que nós tropeçamos todos os dias e nem sequer reparamos. Ser uma janela para o pensamento, e se possível mostrar às famílias o quão importante é fazer essa viagem pelas coisas do dia a dia, falar das vivências cotidianas, como isso é fundamental na aquisição da linguagem e no desenvolvimento da mesma. É importante ler através do ouvido, ouvir um professor a ler textos literários, é importante ouvir contos contados da tradição oral por quem os conta, por quem os sabe, por quem ouviu contar.
e cada texto tem o seu contexto. Por exemplo, uma manga, uma papaya em África não é o mesmo e nem tem o mesmo significado que aqui em Portugal. Claro que nós comemos mangas e papaias, mas a relação é completamente diferente. Ou seja, é preciso olhar para o que está à nossa volta, é preciso partir de dentro, é preciso criar bibliotecas de escuta e em contextos onde não há mesmo nada, onde não há livros, não há bibliotecas, tentarmos ir buscar esses livros vivos, essas bibliotecas vivas, construir alguns livros artesanais de imagem, ou seja, que ajudem a nomear o mundo e que potenciem o diálogo entre o adulto e a criança. Mais tarde, quando falamos de um leitor já em idade escolar, levar textos literários, antes de mapeá-los com coração e sentido, para quando a criança chegar ao texto literário conseguir se situar e valorizar. Aqui também acho que é uma das coisas que eu aprendi, valorizar as histórias que cada um tem dentro de si. E todos temos histórias para contar, e as histórias que nós temos são importantes, são fundamentais, e há que cuidar dessas histórias e transmiti-las para não esquecermos. E aqui entra também o papel tão importante da escrita, ou seja, escrever aquilo que se diz. Sei que já estamos nos 21 minutos e que o tempo passou muito rápido, mas para terminar queria-vos ler um texto que não foi feito por mim, foi feito aí em Cabo Verde, quando desafiei, eu e uma colega minha na altura que estávamos a trabalhar na formação de professores com a biblioteca, eu e a Ana Sofia Paiva, também contadora de histórias, e que levámos os professores a ler para o mercado. Ou seja, os livros da biblioteca não podiam sair da biblioteca, mas agarrámos em textos e fomos ler para o mercado, para Sucupira. E o quão bonito foi, quer para os professores, quer para quem estava no mercado na sua vida a vender as suas coisas, ou seja, os homens a costurar, as especiarias, tudo o que se vende no mercado, ou seja, que é um sítio de encontro. E quando voltámos, cada professor fez a sua leitura, disse uma frase, e eu recolhi essas frases. Portanto, estas frases são todas de professores que eu juntei e que diz assim, vou-vos ler. Sucupira é um caldeirão onde a vida ferve. Antes de sair de casa faz a sua leitura. O mercado é para todo o tipo de gente. A poesia bate com o dia a dia deles. As mulheres vendem seus panos. Uma diz, estou à espera de quem não mandei. Não, nós não queremos vender palavras. Sente, sente para ouvirmos melhor. É que nunca ninguém me leu um poema. Nunca ninguém leu um poema para ela. Sentiu uma quentura. Foi um poema com carinho. Ao longe ouve-se um choro de bebê. A mãe coloca uma criança nas costas para a vida. O foco dá-me horizonte. Há conversa, a gente não entende tudo, mas tudo na tranquilidade. Ela veio com aquele abraço, o poema veio mesmo a calhar. Então declamei. Outra vez pediu. Outra vez? Agora sim. A palavra é muito bom. Muito obrigada. E espero em breve pisar essa terra com os pés aí bem assentes. Obrigada, boa continuação de jornadas e até breve. Muito breve.